Então, boa noite, minhas queridas alunas. Estamos aqui para iniciar nosso primeiro módulo de CPA 20, né? Para a Ju vai ser revisão, para a Stephanie, creio que também, e a gente vai seguir aqui. Então, nossa primeira ideia hoje é falar do Sistema Financeiro Nacional, e nessa conjuntura de falar de Sistema Financeiro Nacional, nós vamos falar sobre política monetária, vamos falar sobre órgãos de controle, vamos falar sobre outras instituições que atuam no mercado e vamos conhecer essa turminha aqui que atua no mercado financeiro de capitais, né? Mas quando eu sempre faço para os alunos, né, quando a gente fala aqui do mercado de capitais, a gente tem que conhecer aqui, no mercado financeiro, a gente tem que conhecer aqui por que o mercado financeiro é tão importante, né? Então, tanto o mercado financeiro e o mercado de capitais, eles vão ser importantes porque eles vão ter um negócio que a gente chama de intermediação financeira. Tá? E o que seria essa intermediação financeira? Né? É mais ou menos você fazer uma transferência de recursos entre agentes superavitários para agentes deficitários, né? Então, você vai ter algo, né, mais ou menos nessa proporção aqui. Vou desenhar para vocês para a gente começar a explicar aqui. Tá? Enquanto isso, vamos nós aqui. Saúde. Então, basicamente, o que nós vamos ter isso aqui? Nós vamos ter aqui um agente superavitário, tá? Esse cara aqui que está aqui nessa ponta, que a gente chama de agente superavitário, ele tem uma importância no mercado, que ele vai ser o cara que detém recursos, né? Então, ele vai ter lá o recurso necessário que vai ser empregado em uma instituição financeira. Então, esse cara ele tem dinheiro, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele deposita recursos, né? A gente vai ver as formas de depósito desses recursos. Ele vai pegar esse recurso e vai inseri-lo aqui dentro da instituição financeira. Tá? Essa é a primeira ideia dele. A instituição financeira, né, vai pegar esse recurso e vai repassar a um agente que a gente chama de agente deficitário. O que o agente deficitário ele faz? O agente deficitário ele é uma pessoa, né? Pode ser uma pessoa física ou jurídica, tá? Mas a ideia dele é usar recursos de terceiros para financiar a atividade. Então, a gente vai ter essa ideia aqui, tá? Então, o agente superavitário, ele deposita recursos, tá, em uma instituição financeira, uma questão de proteção, e o agente deficitário, ele vai até a instituição financeira para pegar recursos para financiar as suas atividades. Então, nós vamos ter uma situação aqui, a gente vai ter esse agente deficitário pagando juros para a instituição financeira, tá? Então, ele vai pagar uns juros que vai ser acordado pela sua operação, e a instituição financeira vai devolver uns juros, né, para o agente superavitário por deixar, né, recursos, né, empregados na instituição. Então, essa é a principal situação. Ambos os fatos, né, essas associações, tanto do agente superavitário quanto do agente deficitário, nós vamos encontrar tanto do mercado de capitais, tá? Quanto no mercado financeiro. Tá? Só que no mercado de capitais e no mercado financeiro, a diferença é só uma. Qual? No mercado de capitais, né, eu vou ter lá uma empresa SA que vai necessitar desse recurso, né, por uma questão de financiamento. Né? Então, você vai ter lá uma empresa SA agindo como agente deficitário, emitindo ações, emitindo debêntures, emitindo notas promissórias, e a gente vai ter um investidor lá no mercado de capitais agindo como agente superavitário, e essa pessoa colocando recursos dentro dessa empresa através da compra no mercado primário de ações, debêntures e notas promissórias. Já no mercado financeiro,
nós vamos ter esse agente superavitário. Esse agente superavitário vai ser um poupador, né, que vai deixar recursos numa instituição financeira bancária, e essa instituição financeira ela vai emprestar recursos através de empréstimo para esses deficitários, né? Então, vocês vão ter lá transações de empréstimo através de CCB, né, cédula de crédito bancário, através de CCI, cédula de créditos imobiliários, são as mais conhecidas. E aqui no curso vocês vão ver a CPR, que é a cédula do produtor rural, tá? Que são formas que esses investidores eles podem atuar no mercado, esses deficitários atuam, né, fazendo financiamento, tá? Então essa é a primeira ideia. Então o mercado financeiro ele nasce, tá, de um conjunto de instituições, tá? Vocês vão ter instituições privadas, públicas, vocês vão ter instituições de controle, que nós vamos estudar, mas ele só existe porque há essa troca de recurso entre aqueles que têm abundância com aqueles que necessitam, tá? Tranquilo até aqui, meninas? Sim. Posso avançar? Tudo bem? Certinho. Pode Beleza. sim. Então, vou limpar aqui, nós vamos conhecer aqui o primeiro cara que a gente tem aqui no nosso, que é o Conselho Monetário Nacional, tá? Conselho Monetário Nacional, eu creio que ambas, né, as duas moças já devam já ter uma prévia noção sobre ele, tá? Mas vamos discutir alguns fatos relevantes aqui sobre o Conselho Monetário Nacional. Vou colocar aqui do lado, tá? Quando a gente fala do Conselho Monetário Nacional, a primeira coisa que eu quero que vocês jamais esqueçam é que ele é um órgão normativo. Então, lá, o CMN, lá, Conselho Monetário Nacional, ele é normativo. Primeiro, as características dele, né? É normativo. O que significa, Paulo, dizer que ele é um órgão normativo? Significa dizer para vocês que ele é um órgão que ele vai estar ali focado em criar normas, né? Então, ele vai criar que tipo de normas, né? Ele vai criar normas, tá, para, vamos dizer assim, determinar diretrizes para políticas, né, monetária, cambial, tá, e creditícia. Então, nós temos essas políticas aqui, tá? Esse é o cargo-chefe do Conselho Monetário Nacional, ou seja, ele vai fixar diretrizes, tá, para as políticas monetária, creditícia e cambial do país. Quando a gente fala nessas políticas, eu já quero que vocês já comecem a associar algo. Por exemplo, a política monetária, exemplo, é uma política que ela tem como foco cuidar da quantidade de moeda em circulação. Então, quanto mais moeda você tem em circulação, mais inflação você vai ter, tá? E quanto menos moeda você tiver em circulação, menos inflação você tem, tá? E o que seria a política creditícia, Paulo? Seria a política do crédito. Ou seja, há momentos em que o Banco Central explora essa necessidade de aumentar o crédito e há momentos em que ele restringe esse crédito. Quando ele faz isso, ele também está atuando com política monetária. E a outra política que é importante é a política cambial do país, né? Lembre-se que o real ela é uma moeda que precisa, né, de lastros em outras moedas. E o principal lastro do real, além do PIB, é o dólar. Então, o dólar é que vai fazer par com a nossa moeda. Tudo que é comercializado no Brasil com o exterior é feito em dólar. Então, o Brasil ele precisa de uma reserva cambial bem estruturada para poder fazer comércio internacional. Isso a gente vai ver com calma lá no nosso módulo de economia e finanças, certo? E aí a gente vem com uma coisa, a primeira mudança, né, do CPA, né, que vocês já devem até ter ouvido falar aqui nesse tempo, né, que é a composição do Conselho Monetário Nacional. Antes, a composição do Conselho Monetário Nacional era ministro da Fazenda, né, a gente tinha lá o ministro da Fazenda, a gente tinha o presidente do Bacen, tá, o Bacen, e a gente tinha um outro ministro, né, que era o ministro, né, do Planejamento e Orçamento. Tá? O que aconteceu hoje?
Essa figura desses ministros muda, né? Hoje nós vamos ter o ministro da Economia, que é o Paulo Guedes, né? O ministro da Economia ele absorve aí o Ministério do Orçamento e Planejamento, né? Mais o da Fazenda, se torna o ministro da Economia, e o presidente do Banco Central do Brasil, tá? Ou seja, para a prova de vocês, esses caras vão ser o cargo-chefe, né, dentro do Conselho Monetário Nacional. Lembrando que o ministro da Economia, tá, ele tem a função de presidente desse conselho, tá? Então, o ministro da Economia ele vai ser o presidente do CMN, tá? O presidente do Banco Central vai ser seu principal apoiador, por isso que a gente diz que o Banco Central é o braço direito de apoio, né, do Conselho Monetário Nacional. Mas lembre-se, para a prova da Ambima é como se só existisse esses dois, mas se vocês forem fazer concurso ou alguma outra prova, vocês vão ver que o Conselho Monetário Nacional é formado por várias outras pessoas, né? Vocês vão ver lá que é formado pelo secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, pelo secretário, pelo presidente do Tesouro, secretário do Tesouro, secretário da Moeda, e tem muita gente que vai entrando aí para formar esse conselho, tá? No caso, teria que ler bem, né, a medida provisória 870 para você saber todas as pessoas que participam lá dentro, tá? Mas nesse primeiro momento, meninas, eu quero que vocês entendam que o Conselho Monetário Nacional é um órgão normativo, ou seja, dele só saem normas. Ele não tem função de execução, ou seja, ele não vai fazer nada no mercado financeiro, atuação, intervenção no mercado financeiro de capitais. Ele vai contar com dois órgãos para fazer isso, né? Então, o braço direito e o braço esquerdo para atuar nesses mercados vai ser o Bacen e a CVM. Tranquilo? Posso passar aqui alguma dúvida, Stephanie? Tudo de bom aí? Tranquilo. Tranquilo, Ju? Beleza. É, aham, eu inclusive já tô lembrando aqui. Pensei Ah, que eu não ia lembrar de nada. não, mas lembro. Seu professor é ruim. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então, olha só. Conselho Monetário Nacional. Vamos ver essas etapas aqui com um pouquinho de detalhe, tá? Até porque parte do conteúdo do CPA 20 vocês vão ver no CEA, então eu gosto de passar com calma. Então, vamos lá, adaptar aqui o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia nacional e o seu processo de desenvolvimento, né? O que seria meios de pagamento? Meios de pagamento a gente tem moeda, né? Então, a gente vai ter dois tipos de moeda. A gente vai ter moeda em posse da população, vai ter a moeda em posse das instituições financeiras, tá? E essa moeda que está em posse das instituições financeiras ou vai estar em depósito de conta corrente ou vai estar em depósito a prazo, né? Então, quando a gente fala, né, desse adaptar o volume de meio de pagamento, o Banco Central ele vai ter um cara aí que vai apoiar ele, que é o Banco do Brasil, na questão do recolhimento de numerário que já está depreciado, e o Banco Central também vai controlar outras movimentações de moeda através de compensação, né? A gente vai ter lá o cheque, compensação de cheque, TED, DOC, né, boletos e outras coisas mais, para controlar o nível de dinheiro que tem no mercado, tá? Então, uma das formas do Banco Central controlar a liquidez das instituições e controlar essa quantidade de inflação é adaptando esses volumes, tá? Então, a gente vai ver isso com mais cautela adiante, tá? Regular o valor interno da moeda, né? Tanto prevenindo ou corrigindo surtos inflacionários ou deflacionários de origem interna ou externa. Então, olha só, o Banco Central, né, ele vai atuar junto com o Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional ele vai especificar meta para a inflação, tá? E o Banco Central vai seguir essa meta. Então, quando a gente fala aqui de regular o valor interno da moeda, a gente está falando que o nosso governo ele se preocupa em controlar a inflação, porque se a inflação ela for exagerada, ela vai tirar o poder de compra do consumidor, né? Então, a gente tem aqui como nosso índice oficial de inflação o IPCA, né? Lembre-se desse cara, né? O IPCA é o índice oficial de inflação, o índice de preço ao consumidor amplo. Esse índice ele é determinado, né, as metas pelo Conselho Monetário Nacional e a gente vai ter o Banco Central controlando lá a política monetária para enquadrar dentro dessas metas, né? Hoje o IPCA, só por curiosidade, tá? Ele está em 10,75% ao ano, tá? Está bem elevado
e com tendência de subir ainda mais com essa guerra na Rússia, né? Que vai aumentar combustível, aumentando o combustível, vai aumentar a energia elétrica, carne e outros utensílios também que a gente utiliza, tá? Então, vamos lá. Regular o valor externo da moeda, né? E o equilíbrio da balança de pagamentos do país. Quando a gente fala do valor externo da moeda, né? A gente tem uma inflação que é também sentida em cima, né, da moeda estrangeira, que é a inflação do dólar, né, dólar, tá? Então, a gente tem aqui o dólar, né, causando essa inflação, né? Então, quando a gente fala do dólar aqui, a gente tem que tomar cuidado só com uma situação. Qual? O que que faz o dólar subir no Brasil? Tá? O que faz o dólar subir no Brasil? Tá? O que faz o dólar cair no Brasil? Tá? Quando a gente fala de moeda estrangeira, o dólar, ele se torna uma moeda de referência de comércio internacional. Então, o dólar é basicamente o lastro, né? Nosso PIB é lastreado em dólar. Então, quanto mais o Brasil se torna celeiro de investimentos, quanto mais o Brasil se torna, né, um país, né, onde os investidores estrangeiros conseguem olhar e ver que é um país potencial de investimento, o que que as pessoas fazem? Os estrangeiros colocam os seus investimentos aqui no Brasil. Quando esses investimentos vêm, né, o estrangeiro coloca na Bolsa de Valores, o estrangeiro coloca no Tesouro Direto, o estrangeiro coloca em fundo de investimento, ele deixa dólares aqui no Brasil e quanto mais dólares o Brasil tiver, mais forte é a nossa moeda. Eles podem fazer isso através de investimentos diretos ou indiretos. Eles podem abrir uma indústria aqui também e gerar emprego e renda, tá? Quando os estrangeiros ficam com receio de alguma política aqui no país ou com medo de alguma coisa, eles retiram o seu dinheiro, vendem seus investimentos, abandonam as fábricas e vão embora. E quando eles vão, eles levam os dólares, né? Então, à medida que a gente entra dólar aqui, o real fica mais forte e o dólar fica mais barato. À medida que os dólares saem do Brasil, o real fica fraco e o dólar fica mais forte, fica mais caro, tá? Então, tem uma pergunta de prova de vocês. Se eu tenho muita entrada de moeda estrangeira no país, o que que acontece? A moeda local fica forte. Se eu tenho muita saída de moeda estrangeira do país, né, a moeda local fica fraca, tá? Essa é uma inflação que é controlada, né? E ela é muito sentida por um indicador, né? Quando a gente fala do dólar, existe um indicador que é chamado IGPM, tá? É o Índice Geral de Preços a Mercado, né? O IGPM normalmente ele trabalha com produtos atacados, com importação e exportação, e essa parte de importação sofre muito com essa questão de, vamos dizer assim, o efeito da inflação dolarizada, né? O efeito dessa alta do dólar, dessa movimentação. Tranquilo? Qualquer dúvida, vocês podem me interromper se precisar, tá? Posso pagar? Paulo, eu não sei se era isso, mas veio na minha memória alguma coisa do varejo e alguma coisa desse GPM. Ai, não Varejo, consigo lembrar, não. varejo, tu tem aqui dentro do IPCA, tá? O IPCA em si é um índice de varejo, né? Tá. Quando eu venho aqui para o IGPM a gente vai ver que ele vai ter três divisões. Ele vai ter o IPA, que é o índice de preço atacado, esse aqui vai ser produtos atacados, e a gente tem o IPC, o índice de preço ao consumidor. O índice de preço ao consumidor, que é 30% do IGPM, ele é um índice de varejo também, tá? A gente vai ver isso mais detalhado lá no módulo 3. Tá? Beleza. Eu lembrei disso. Módulo 3. Tu tá lembrando da tua CPA 10, que tu estudou comigo, ou tu tá Eu lembrando lembro dos... da minha CPA 10. Ah, tá. Inclusive, lembrei da anotação que eu fiz naquele caderno. Por isso que eu sabia que tinha alguma coisa a mais. É isso aí. Então, olha lá. Quando a gente fala do Conselho Monetário Nacional, que é a entidade desse mercado, ele também vai fazer isso, orientar a aplicação de recursos das instituições financeiras no Brasil, tá? Aonde que o Conselho Monetário Nacional vai colocar ou vai orientar a questão de recursos, né, em instituições do país? Ela vai fazer isso aqui, ó. Como o Conselho Monetário está preocupado com o desenvolvimento aqui do país, ele vai criar um mercado que a gente chama de mercado primário de título público federal.
Esse mercado primário de título público federal, vocês vão conhecer ele por um nome, aqui na prova, que vai ser chamado de Open Market, tá? Ou mercado aberto. Tá? Esse é o mercado primário de compra de títulos públicos federais. Né? Então, como é que esse mercado funciona? Como é que ele funciona? Nós vamos ter aqui um participante interessante, né? A gente vai ter aqui o Tesouro Nacional. Tá? O Tesouro Nacional é ele que vai emitir, né, os títulos públicos. Tá? Então, ele vai emitir aí o título público federal, a gente vai ver mais adiante, tá? Quais são. E esses títulos públicos que ele vai emitir, tá? Eles vão ser repassados, tá? Para o Banco Central do Brasil. Então, a gente vai ter aqui o Banco Central atuando aqui, né? O Banco Central aqui, o Bacen, tá? Ele vai organizar o leilão de TPF, de título público federal, que a gente chama de Open Market, tá? Open Market, tá? E esse Banco Central do Brasil, nosso Banco Central, ele vai vender esses ativos, tá? Para algumas instituições financeiras, que nós chamamos de dealers. Tá? Esses dealers são as 14 instituições financeiras mais importantes do país. São as maiores. Tá? Pode ser corretora, pode ser distribuidora, tem banco aí no meio, né? Tem os 5 principais bancos, nós temos aí o Banco do Brasil, o Bradesco, Itaú, Santander, né? Turminha aí, Caixa Econômica, tá? Então, esses daí são situações. Então, o que acontece? O governo federal ele tem um incentivo forte para esse tipo de instituição. Por quê? Olha só o que ele vai fazer, né? Quando o Tesouro aqui emite esse dinheiro, né? Aqui, tá? Emite esses títulos, tá? Ele está querendo que os dealers que estão aqui na ponta, né? Comprem. E na hora que eles compram, né? Esse dinheiro vai ser repassado à União, né? Então, a gente vai ter um dinheiro aí que vai ser repassado à União. Deixa eu só voltar aqui que eu apaguei aqui sem querer. Então, vamos lá. Só para recapitular, né? Então, a gente tem aqui o Tesouro Nacional, né? Ele vai emitir esses títulos públicos federais. O Banco Central não pode emitir título, mas ele tem como a finalidade organizar esse leilão, tá? E os dealers é que serão obrigados a comprar, eles são obrigados, né? Quando eles compram, né, acontece um fenômeno no mercado, qual? O Banco Central controla, né, a liquidez dessas instituições, tirando dinheiro delas através da venda de títulos públicos federais. Então, essas instituições vão ficar com pouco dinheiro para operar no mercado e, com isso, a tendência é as taxas aumentarem. Tá? O efeito inverso também é verdade. Então, essas instituições elas vão ser obrigadas a comprar e o dinheiro que for arrecadado pelo Banco Central nesse leilão, o Banco Central vai passar para a União. Tá? Então, a União ela vai receber esse dinheiro, tá? A União, tá? E ela vai financiar algumas atividades necessárias do governo, né, para desenvolver algumas regiões econômicas. Tá? Então, por exemplo, ele pode pegar esse título público, emitir e usar o recurso, por exemplo, para melhorar a saúde nos interiores do país. Pode fazer isso, tá? Ele pode fazer isso. É uma das hipóteses, tá? Então, o Conselho Monetário Nacional vai incentivar isso e, à medida que ele incentiva o Banco Central, ele vai captando recursos, sendo banqueiro do governo, né? Aqui que o Banco Central ele assume essa ideia de banqueiro do governo, porque ele vai financiar os projetos de desenvolvimento socioeconômico aqui no país, através do que ele capta através desse tesouro direto. Lá no CEA, vocês vão ver também que esse tesouro nacional, através do Banco Central, ele pode captar recursos no mercado internacional usando bonds, né? Que são os títulos públicos negociados no mercado internacional. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui rapidinho.
Ih, Ju, tá me ouvindo aí, Ju? Ju, Eu só estou escutando, mas você ouviu aí que eu lhe mandei? vi. É a tua conexão que tá ruim. É a minha conexão, né? Tu consegue reiniciar teu roteador lá rapidinho? Eu vou lá para a sala, eu acho que é aqui no quarto que não está funcionando. Tá. Stephanie, tá conseguindo me ouvir direitinho ainda, né? Tô sim, tá Assim, tranquilo. tá. Tá uma conexão. Ainda mais hoje que teve chuva. Vou esperar ela aqui para se organizar. Então, essa aí com calma. Acontece. Esse é o que é o lado do online. Mas tá tranquilo. Tá sim. Deixa eu ver se melhorou pro lado dela. Melhorou, Juliana, aí? Acho que ela desligou o áudio. Eu desliguei o áudio, mas Melhorou? melhorou, tá? Melhorou aí? Melhorou, Tá. melhorou. Qualquer coisa me interrompa, tá? Aí a gente volta aí Tá se bom. precisar, tá? Então, olha só. Então, recapitulando, né, nós vamos ter aqui esse tesouro emitindo, o Banco Central organizando esse leilão, e esse leilão vai captar recursos para a União para financiar diversos projetos voltados para áreas sociais e para a área econômica. Então, o incentivo aqui é basicamente desenvolver o país. Então, esse aqui é um modelo. A gente vai conversar sobre esse modelo mais vezes e logo já no Banco Central. Vou apagar aqui, tá? A outra ideia que nós temos aqui é propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros, né? Então, aqui nós vamos conversar sobre uma coisa, tá? Que é a parte de compliance, lá no módulo de, módulo de ética, tá? A gente vai falar um pouquinho da resolução 2554 do Conselho Monetário Nacional, que fala sobre esse compliance, tá? A gente vai ver algumas coisinhas também de Basileia, mas é bem pouco sobre Basileia. São as formas de aperfeiçoar o crédito e a parte de controle interno, né? Também a gente vai ver lavagem de dinheiro, né? Essa é a principal situação. Então, o Conselho Monetário Nacional ele se preocupa com que as instituições financeiras elas tenham seus controles, né? Formas adequadas de gerenciamento de risco para que a instituição ela não venha ter problemas com isso no futuro, tá? Outra forma de controle que a instituição tem, né, que o Conselho Monetário obriga e prioriza nas instituições, é zelar aqui, ó, pela liquidez, né? Então, as instituições financeiras, elas vão ter aí uma necessidade de controlar os seus recursos para não ter problemas, né, de empréstimo, problemas de operações. Então, você é muito comum nessa parte de liquidez, quando você assume uma gerência de um banco, que eu creio que vocês vão chegar lá um dia, vocês vão ter que estar tomando cuidado, por exemplo, de não emprestar a carteira, de fazer emprestar dinheiro do banco de vocês para 30% da tua carteira não pode pertencer ao mesmo conglomerado. Por exemplo, não pode ter pai, mãe, filho, empresa ou terceiros ligados, né? Detendo 30% da tua carteira de empréstimo. Isso aí para o banco é um risco muito grande, que se a família falir, o banco não tem mais de onde recuperar aquele recurso, né? A mesma coisa a tua carteira de investimento, ela não pode ter lá, né, 30% da tua carteira de investimento alocada em apenas um grupo pequeno de pessoas ou uma única pessoa. Porque na hora que você, como gerente do banco, precisar de dinheiro para fazer altas operações de empréstimo, você não vai ter como girar a sua carteira. Então, isso aqui vocês vão controlar muito bem quando vocês estiverem na nível gerencial. Tá? Vocês vão lembrar dessas aulas lá. Tá? Vamos seguir aqui, vamos ver outras coisas, né? Então, aqui, como eu falei para vocês, o cargo-chefe do Conselho Monetário Nacional é a coordenação da política monetária, do crédito, orçamentária, fiscal, dívida pública interna e externa. Então,
O Conselho Monetário Nacional ele vai dizer só como ele quer que funcionem essas políticas, qual vai ser as metas desenhadas, e ele vai ter um cara que é o braço direito, que vai ser o gestor do governo, que é o Banco Central, para a execução desses processos, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco que o Banco Central ele que vai pegar mais pesado em relação a isso, tá? Ele vai fixar diretrizes também para a política cambial, tá? Então, quando a gente fala do câmbio aqui, né? Fixar essas diretrizes para o câmbio, a gente vai ter lá uma meta, né, para o câmbio, né? A gente vai, o Brasil, né, ele trabalha com uma coisa dentro do câmbio que a gente chama de bandas cambiais, tá? O que seria uma banda cambial? É eu traçar o preço máximo e o preço mínimo que o dólar pode oscilar, né? Então, hoje o dólar está oscilando entre R$ 5,70, R$ 5,12, né? E o mínimo que o dólar está batendo hoje é R$ 4,99, R$ 98, né? O preço justo do dólar, R$ 4,50, mas com todo esse ruído internacional, a tendência é ficar mais caro ainda o dólar aqui para a gente, tá? Por isso que a gente vai ter muita alta aí, né, de inflação, porque a gente vai ter uma inflação interna e uma inflação externa incomodando incomodando nós no dia a dia, né? Disciplinar o crédito, né, em todas as suas modalidades, né? Como eu falei para vocês, aqui o Conselho Monetário Nacional se preocupa tanto com o endividamento da instituição financeira, emprestando dinheiro para um determinado conglomerado, quanto, né, aquele crédito de má qualidade. A gente sabe hoje que não é para todo mundo que o banco vai emprestar dinheiro. O banco ele vai pensar duas, três vezes, né, antes de prestar o dinheiro, e vai fazer uma análise muito criteriosa para saber se a pessoa que está lá na ponta pegando dinheiro emprestado tem condições de pagar, né? Vocês estão mais na linha de frente do que eu lá do empréstimo, vocês sabem que é muito difícil hoje você conseguir um empréstimo hoje no banco, né? Com todo esse cenário de taxa de juros alta e com esse cenário pessimista de guerra que a gente tem, tá? E o banco vai ficar cada vez mais cauteloso, né? Lembrando que a gente está quase num ano apocalíptico, né? Só falta o Messias voltar, porque a gente está com uma doença que não tem cura e não para de aumentar. A gente está com um maluco lá que tem ogiva apontada para tudo que é canto lá para explodir meio mundo, tá? E tem um outro doido querendo brigar com ele aqui na ponta, são os Estados Unidos. Então a gente está num cenário perfeito aí de destruição, né? É quase um Armagedon aqui que a gente está vivendo, né? Tem até casas de investimento que já está falando que caso aconteça uma guerra nuclear, mano, game over para tudo no país, no mundo, né? E vocês sabem que o câncer, né, ele só surgiu depois que o homem começou a brincar com bombas nucleares, né? Nunca existiu câncer como doença na humanidade. Tudo foi depois disso, né? Então vamos lá. Outra coisa que o Conselho Monetário Nacional faz aqui é determinar, né, a porcentagem máxima de recursos que as instituições financeiras poderão emprestar ao mesmo cliente, né? Como eu falei para vocês, aqui esse percentual hoje é de 30%, né? Então a instituição financeira ela não pode prestar 30% da sua carteira de crédito para o mesmo cliente ou conglomerado, né? Porque vai ficar na situação de correndo o risco de autoinadimplência, né? Então, isso é complicado. Outra coisa que ela vai ter que determinar é o recolhimento, né, dos depósitos compulsórios, né? Então, aqui a gente tem determinado até 60%, né, do total dos depósitos, né, são recolhidos para instituições financeiras, tá? Isso aqui a gente vai ver já já pelo Banco Central, porque é o Banco Central que vai recolher esse depósito compulsório das instituições financeiras. A gente vai entender também o motivo por que esse depósito compulsório é recolhido, tá? Vamos já já, cenas de próximos episódios aqui, tá? Bom, então assim, nesse primeiro momento, o Conselho Monetário Nacional, na cabeça de vocês, é apenas um órgão normatizador, tá? Na prova, Paulo, o que eu tenho que tomar cuidado para eu não pecar em relação ao Conselho Monetário Nacional? Olhem os verbos, né? Então, tem verbos específicos para o Conselho Monetário Nacional para você matar a prova, né? O Conselho Monetário da prova, né, normalmente ele vem com alguns verbos, né? Quais? Normatizar, né? Elaborar, definir, determinar, tá? Coordenar, tá?
Então, esses são os principais verbos, e zelar. Esses são os principais verbos que vão caracterizar o Conselho Monetário Nacional. Se eu tiver outros verbos na questão, por exemplo, que vão caracterizar Bacen ou CVM, né? Esses verbos eles vão ter a ideia de execução, ou seja, executar, tá? Fiscalizar, punir, autorizar, deixa eu ver mais, coordenar também entra aqui, vou já dizer por quê. Coordenar, tá? Normatizar também entra, vou já dizer por quê, tá? E emitir. Olha só, uma pergunta de prova que pode pegar vocês de surpresa lá na prova da Anbiva. Olha só, quem é responsável por normatizar a política monetária? Você vai ter assim, letra A, CMN, letra B, Bacen, letra C, CVM. E aqui do outro lado, você vai ter uma pergunta bem parecida, tá? Vou colocar aqui só para a gente trabalhar, né? Quem é responsável por normatizar e fiscalizar a política monetária, né? E aqui do outro lado, a gente vai ter uma outra pergunta bem parecida, que eu vou colocar aqui para vocês, né? Quem é responsável por normatizar e fiscalizar a emissão de títulos de valores mobiliários? Olha só, são três perguntas muito parecidas, né? Mas são três respostas totalmente diferentes, né? Então, olha só, aqui na primeira questão, olha só o que eu tenho que analisar aqui. Na primeira questão, eu tenho a situação de aparecer um verbo com a ideia de normatizar. Na segunda questão, eu tenho uma ideia de verbos de normatizar e fiscalizar. Na terceira questão também, normatizar e fiscalizar. A dica que eu dou para vocês para a prova, para vocês não terem que trabalho, né, com relação ao que é o Banco Central, o que é a CVM em relação ao Conselho Monetário Nacional é simples. Toda vez que vir questões relacionadas ao Conselho Monetário Nacional, as frases vão ter um verbo. Um verbo desse sentido, tá? Normatizar, elaborar, definir, determinar, coordenar e zelar. Quando vir o Banco Central e a CVM, as frases normalmente têm dois verbos, ou ela apresenta pelo menos um, somente um, nesse sentido aqui, tá? Tirando essa palavra coordenar, tá? E normatizar. Se vir a palavra coordenar ou normatizar, tem que vir um segundo verbo. Então, assim, ele vai coordenar e fiscalizar, vai coordenar e punir, vai coordenar e emitir, entendeu? Vai coordenar e fiscalizar. Ou então vai normatizar e emitir, normatizar e executar, normatizar e fiscalizar. Nunca vai poder vir para o Banco Central ou para a CVM uma questão que venha só coordenar ou só normatizar, tá? Sempre tem que vir dois verbos, tá? Quando vem essas duas situações. Então, essa é a dica para vocês que vão fazer prova no mercado, do módulo de sistema financeiro. Então, a primeira questão aqui, por eu ter apenas um verbo, né? Apenas um verbo, sentido de normatizar, determinar, elaborar, definir, a minha resposta é Conselho Monetário Nacional. Na minha segunda questão, eu tenho uma ideia aqui, normatizar e fiscalizar. Só que quando eu falo aqui normatizar, eu posso remeter à ideia de quem? Eu posso remeter à ideia de Conselho Monetário Nacional, né? E não estaria errado. Só que lembra que eu tenho uma outra situação aqui, fiscalizar. O Banco Central e a CVM são órgãos que podem normatizar e fiscalizar, ou seja, eles emitem norma. A CVM tem norma, né? Tem uma norma que a gente vai estudar, instrução CVM, tá? Por exemplo, 555, é uma instrução, uma norma que nós vamos estudar. Bacen, circular 3461, lavagem de dinheiro, também a gente vai estudar. Então, aqui nesse sentido, como é que vocês vão fazer para diferenciar se é Bacen ou CVM? Olha lá, o Bacen é responsável por isso, por fiscalizar a política monetária, por executar a política monetária, né? Então, ele também pode normatizar e fiscalizar de acordo com os critérios do Conselho Monetário Nacional, tá?
Já que a CVM, ela vai normatizar títulos de valores mobiliários, assim como o Conselho também pode fazer, mas quando se detém a fiscalização, só ela que faz. Então, aqui a CVM é a nossa resposta. Então, olha só, sempre que vir Banco Central e CVM na prova de vocês, vocês vão analisar se o verbo é executar, fiscalizar, punir, autorizar ou emitir. Se aparecer o verbo normatizar e coordenar, tem que vir um outro verbo junto, ou seja, normatizar, autorizar, normatizar e executar, normatizar, fiscalizar, emitir, etc. Mesma coisa para coordenar. Eu não posso ter uma questão relacionada com o Banco Central só com o verbo normatizar. Se tivesse, por exemplo, essa segunda questão aqui, quem é responsável por normatizar a política monetária? A gente já tem aqui o resultado dela aqui na primeira situação, aqui, ó, quem é responsável por normatizar a política monetária é o Conselho Monetário Nacional. Para diferenciar da primeira para a segunda, eu tive que colocar esse verbo mais aqui, ó, fiscalizar, tá? Então, fiquem atentas com esse pequeno detalhe que vocês vão ver muito em prova da Ambima e que vai valer aí questões para vocês, tá? Alguma dúvida aí, Juliana? Fez cara de triste? Porque com esses dois verbos eu me atrapalhei Mas aí a gente vai ver já já por que aqui um eu pouco. defini Bacen e aqui porque eu defini título de valores imobiliários para a CVM. Só atentem para isso, tá? Vamos conhecer aqui agora o Banco Tá. Central. Copiem depois com calma esse conteúdo e depois vocês reprisem a aula que eu vou deixar no YouTube e façam um favorzinho para mim. Qual? Dúvidas? Pode perturbar lá no WhatsApp, tá? Então, olha só, quando a gente fala de Banco Central do Brasil, né, a gente já conversou que ele é um órgão executivo. Então, ele vai tomar atitudes, ele vai fazer ações, né, em prol da economia, em prol do controle, né, da política monetária. Ele vai ser guardião da política monetária, guardião do câmbio, guardião das reservas internacionais. Ele vai cuidar de tudo, né? Mas quem vai definir o que ele tem que fazer é o Conselho Monetário Nacional. Tá? Então, a gente vai ver algumas coisas que o Bacen tem autonomia e uma coisa que ele não tem, que a gente vai descobrir já já. Tá? Então, graças ao Banco Central, olha só o que ele vai fazer. Né? A sua responsabilidade é cumprir as disposições que funcionam o sistema e as normas expedidas pelo CMN. Então, olha só, o Banco Central ele tem como principal função ser o braço direito ali do Conselho Monetário Nacional para fazer, né, esse trabalho. Né? Então, nós temos aí ele vai ser o parceirão, tá? E uma coisa que eu já falo para vocês é a seguinte, ó, Conselho Monetário mais Bacen é igual a núcleo de política monetária. Então, Conselho Monetário mais Bacen é igual ao núcleo de política monetária. Então, eu vou ter aqui o chefe e o funcionário trabalhando junto, tá? Para fazer as coisas funcionarem. Então, a gente vai ter aqui o chefe e vamos ter aqui, né, o órgão de apoio desse chefe, tá? Tranquilos? Sim. Beleza. Tá? Então, vamos lá seguir. Vamos ver mais detalhes desse Banco Central. Tá? Deixa eu só apagar aqui. Vamos lá. Detalhes que a gente precisa ver mais desse Banco Central. Então, aqui, a primeira competência dele, emitir papel moeda. Então, olha só. Emitir papel moeda. Pode ser moeda metálica, moeda, papel, tá? Não interessa. Se for emitir moeda, só quem faz é o Banco Central. Por que o Banco Central, só ele pode emitir moeda? Porque o Banco Central é que cuida da política monetária. Se ele cuida da política monetária, só ele faz. Por que o Conselho Monetário Nacional não pode emitir moeda? Porque o Conselho Monetário Nacional ele não é órgão de execução, ele é um órgão normativo. A execução vem do Bacen, então só ele pode emitir. Ele vai executar os serviços de meio circulante. Então, a gente vai ver lá os serviços de meio circulante. Cheque, moeda, né? Transferências, e a gente vai ver.
Então, só o Banco Central é que vai executar, vai fiscalizar. Então, o Banco Central ele tem um sistema, né, que é o chamado de STR, né, que é o Sistema de Transferência de Reservas do Banco Central, e através desse sistema, junto com o outro sistema, que é o SPB, Sistema de Pagamentos Brasileiro, o Banco Central ele controla todas as movimentações que a gente tem hoje no mercado, né? E hoje a gente tem mais um sistema que entrou aí, que é o Pix, né? Logo, logo, nós vamos ter aí, né, a possibilidade do Banco Central estar atuando com um sistema de blockchain, né? O sistema de blockchain, onde ele vai ter os certificados totalmente controlados aí, criptografados, daí vai permitir a possibilidade do mercado brasileiro, por exemplo, aceitar operações com criptomoedas. Por exemplo, se eu quiser ir lá no shopping, assistir um filme, eu posso, por exemplo, mostrar o celular e debitar as criptomoedas lá da minha conta das corretoras de cripto e pagar o cinema. Então, isso vai ser uma realidade que não vai demorar muito chegar aqui no Brasil, não, tá? Então, criptomoeda é o futuro, não tem mais como você ter papel físico, né? Então, cada vez mais essas coisas vão acabar, né? No futuro, eu creio que a gente vai ter aí uma mistura de moedas, as cripto com as moedas dos países se transformando em criptos, né? Mas existem países que já adotam a Binance, né? A Binance não, a Bitcoin como moeda para fazer operações. Por exemplo, hoje você já pode pagar a sua conta do celular com criptomoedas. Eu já fiz esse tipo de pagamento já, tá? Então, vamos lá. Determinar aqui o recolhimento de até 100% do total de depósitos à vista e 60% dos títulos de instituições financeiras. A gente vai ver o que é isso aqui, tá? Quando a gente fala nesse terceiro aqui, a gente está falando sobre depósito compulsório. Então, vou apagar aqui, só para a gente ter um quadro mais tranquilo para a gente trabalhar, tá? Então, a gente vai falar aqui sobre um instrumento de política monetária que é adotado pelo Banco Central. Então, o Banco Central ele trabalha com um instrumento que é chamado depósito compulsório. Tá? Como é que funciona o depósito compulsório? Que eu preciso saber para minha prova, para ser aprovado. Eu tenho que saber que o depósito compulsório ele é um recolhimento, tá? É um recolhimento feito, né, sobre os depósitos à vista, a prazo e poupança. Tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que saber aqui é que existe um instrumento de política monetária que é chamado de depósito compulsório. Eu vou explicar logo todos os três, para quando a gente for falar deles lá no módulo 3, a gente fazer uma revisão. Então, o primeiro é esse aqui. Então, esse depósito compulsório, tá, que nós estamos conversando, ele vai fazer algumas coisas aqui em relação à economia. Qual? Olha só. Vou colocar aqui para vocês entenderem aqui do lado, tá? Olha só, quando o Bacen, né, recolher o compulsório, tá? As instituições financeiras reduzem sua liquidez, tá? Ou seja, o Banco Central ele vai lá no mercado, tá? Através daquele sistema que eu mostrei para vocês, STR, Sistema de Transferência de Reservas, e ele come um percentual do que o banco tem, né, em relação aos seus clientes em depósito à vista, come um percentual do que tem em depósito a prazo e come um percentual que tem na poupança. O investidor, o cliente do banco, ele não percebe isso, porque não é debitado dele, é debitado do lucro que a instituição financeira tem sobre essas operações. Então, como é que funciona? Para vocês entenderem na prática, né? Vocês vão ter lá, por exemplo, né, aquele cara, o agente superavitário, tá? Esse agente superavitário aqui, nós acabamos de conversar com ele, a gente viu que esse cara aqui é o que detém recursos, né? Coloca o recurso dentro da instituição financeira, né? E a gente viu que tem um outro cara aqui, que é o agente deficitário. É a pessoa que necessita de recursos. Então, olha só o que acontece.
Vamos trabalhar de uma forma mais específica aqui. Quando esse agente superavitário ele aplica, por exemplo, R$ 1.000, tá? Em CDB, por exemplo, o banco vai pagar uma taxa para ele, né? O banco, normalmente, para R$ 1.000 de operação, vai pagar 70% do CDI, tá? Então, mas vou trabalhar aqui com 100% só para facilitar o cálculo da gente. Então, 100% aqui do CDI seria que o banco vai pagar para ele, né? Que seria a taxa das operações, né? E, do outro lado, eu tenho um agente deficitário. O que esse agente deficitário vai fazer? Esse é o cara que ele vai fazer empréstimos e financiamentos, tá? E esse cara aqui, ele tem como uma obrigação, né? Uma obrigação pagar taxa, tá? Então, olha só o que vai acontecer, né? Nós vamos ter aqui esse cara deixando recursos aqui na instituição e a instituição emprestando para o agente deficitário, tá? Depois, a gente vai ter o seguinte, esse agente deficitário ele vai ser obrigado a pagar para a instituição financeira e a instituição financeira vai devolver, né, para o agente superavitário a taxa que foi acordada. Então, exemplo, nós colocamos R$ 1.000 nesse banco, né? Então, aplicamos R$ 1.000, tá? E o banco vai pagar para o nosso investidor aqui na ponta, né, uma taxa, né, vezes, tá? 0,62%. Ou seja, se o cara aplicou R$ 1.000, né, se ele deixar em um mês a aplicação dele, ele vai ter 1.062 de volta. Vai ter R$ 1.062 de volta, tá? E aí, olha só o que o banco vai fazer. Com esses R$ 1.000, o banco ele vai fazer lá uma série de operações que vai permitir com que ocorra um efeito, tá? O nome desse efeito a gente chama de efeito multiplicador da moeda, tá? Então, a gente vai ter um efeito que vai acontecer o seguinte. Por exemplo, esses R$ 1.000 que saíram, que entraram na aplicação, o banco pode emprestar R$ 1.000 para uma pessoa, tá? Para pagar em um mês, né? Cheque especial. A gente sabe que cheque especial é uma coisa cara, né? Então, por exemplo, o banco pode emprestar para alguém que está devendo cheque especial e cobrar uma taxa de 7%, tá? Então, eu estou falando uma taxa simples, né? Que a gente sabe que é mais cara. Então, o banco vai lucrar quanto aqui? O banco lucrou aqui R$ 7 nessa taxa e vai pagar quanto para o cara que está lá na ponta lá? 62 centavos, né? O banco ele pode muito bem pegar esse empréstimo do cara aqui e, essa operação e emprestar R$ 1.000 para alguém que está devendo o rotativo do cartão de crédito. Esse cara tem que pagar 20%, exemplo de juros de cartão atrasado, exemplo, né? Então, o banco aqui lucrou, tá? 1.200, né? 1.200 vai voltar para o banco. Então, o banco, olha só, com 20% aqui, o banco lucrou 200 e pagou 62 centavos lá para o cara. Então, olha só, o banco ele vai emprestando dinheiro e vai aumentando a margem de juros dele. Esse efeito multiplicador da moeda que vocês estão vendo aqui, nada mais é do que juros sobre juros, né? Então, acaba gerando uma moeda virtual. Se o Banco Central não controlar isso aqui, nós vamos ter aqui vamos dizer assim, uma enchente de inflação no mercado, porque vai explodir uma quantidade de dinheiro que não foi impressa. E com isso aqui, nossa moeda acaba se desvalorizando. Então, para o Banco Central controlar esse efeito devastador, ele recolhe o compulsório, tá, sobre o depósito à vista, que é o dinheiro parado em conta corrente, depósito a prazo, que é o dinheiro que vai estar investido lá em CDB, LCI, LCA, né, e outros instrumentos de renda fixa, e poupança, tá? Ele faz esse recolhimento. Então, quando o Banco Central come lá essa taxa através do recolhimento do compulsório, ele reduz a liquidez dos bancos. Se reduz a liquidez, os bancos vão ter menos esse lucro aqui, tá? E para o banco aumentar esse lucro, eles vão ter que elevar as taxas. Para voltar a ter um lucro maior, tem que elevar as taxas. Então, o mercado vai ficar com pouca, né, disponibilidade de crédito, porque as taxas vão estar muito caras, né? Mas existem momentos que o Banco Central reduz a sua mordida sobre o depósito compulsório, ele diminui a taxa.
Então, quando ele diminui a taxa, que ele estimula com que as instituições financeiras aumentem esse efeito multiplicador da moeda e sobre mais dinheiro para elas operacionalizar. Então, isso aí é uma balança. Todo tempo o Banco Central está atuando para tentar equilibrar isso, tá? Não pode ter nem de mais e nem de menos, porque senão prejudica a economia, tá? Alguma dúvida até agora, meninos? Não, né? Stephanie, tudo bem aí, Stephanie? Tranquilo. Beleza. Então, a gente viu aqui o primeiro instrumento de política monetária. Né? Vou aproveitar e vou falar do outro. O outro instrumento de política monetária que nós vamos ver adiante, que eu já vou adiantar aqui, ele é chamado de redesconto. Empréstimo de liquidez. O que é o redesconto ou empréstimo de liquidez? É quando o Bacen, né, oferece ou concede crédito a uma instituição financeira. Né? Ou seja, existem instituições financeiras, tá, que elas, por exemplo, com algum problema de caixa, elas vão precisar de recursos. E aí, quando elas precisam desse recurso, elas podem recorrer ao Banco Central pedindo dinheiro emprestado. Então, olha só. Imagina a seguinte situação. Você está aí na sua agência do banco, né? Você sabe que os caixas têm que bater todo dia. Você sabe que a tesouraria tem que bater todo dia, né? O que acontece quando os caixas não batem, a tesouraria não bate e a regional não bate a sua tesouraria, né? Vai acontecer que a gente tem que tirar dinheiro de algum lugar, né? Então, por exemplo, vamos supor que na regional várias agências não fecharam o seu dia positivo e tiveram que a regional ela vai ter que pegar dinheiro de algum lugar para poder cobrir essa operação. Ela vai pedir da regional o Bradesco, que é o banco que vocês atuam. Tá? E se o Bradesco não tiver dinheiro para cobrir aquela regional? O Bradesco ele vai ter que tirar dinheiro de algum outro lugar. Ou ele pode pedir dinheiro emprestado de um outro banco, né? E aí ele vai pagar a taxa DI para esse banco em outro dia, ou o Bradesco pode pedir diretamente do Banco Central. Quando ele pede diretamente do Banco Central essa ajuda, que a gente chama de redesconto ou empréstimo de liquidez, tá? O Banco Central cobra dele a taxa Selic. Tá? Qual é a ideia disso? A ideia disso é fazer com que as instituições que atuam no mercado financeiro, né, elas tenham caixa saudável, né, tenham caixa, né, pronto a sanear qualquer uma de suas operações. Então, caso uma instituição financeira não tenha um caixa saudável, ela vai precisar dessa ajuda e o Banco Central, junto com o empréstimo, ele vai mandar uma auditoria para essa instituição, porque a ideia dele é saber como é que está os lançamentos futuros dessa instituição para saber se ela vai ter aí, né, uma continuidade. Se ela não tiver aspectos que não apresentem uma continuidade de negócios, o Banco Central pode exercer a liquidação do banco. A liquidação do banco é quando ele encerra as operações da instituição, tá? E já teve muito banco aqui no Brasil que teve operações encerradas nos últimos 10 anos. Tá? Teve mais banco do que corretora e fundo de investimento juntos. Tá? É muito mais fácil fazer um banco do que uma corretora e uma distribuidora. Tá? O outro instrumento de política monetária nós já vimos, o Open Market. O Open Market foi aquele leilão que a gente acabou de ver, que fala sobre, né, o Banco Central, né, pegar os títulos públicos que são negociados, que são emitidos pelo Tesouro, e negociar ele para as 14 instituições mais importantes do país. Quando ele vende esses títulos públicos, ele está tirando dinheiro do mercado, tá? E faz com que a taxa de juros suba e faz com que a inflação caia. E o inverso também acontece. Por exemplo, o Banco Central, quando ele quer injetar dinheiro no mercado, ele pega de volta esses títulos, paga as instituições e injeta dinheiro no mercado. Então, olha só, se perguntarem na prova de vocês qual é o instrumento mais rápido, aquele que o Banco Central tem a maior velocidade de intervenção no mercado, o nome desse instrumento chama-se Open Market. Tá? Ele é um instrumento que dá maior agilidade aí ao Banco Central interferir no mercado. Certo, meninas? Sim. Beleza. Tá?
Então, a gente viu aí os 3 principais instrumentos de política monetária: redesconto, open market, depósito compulsório. Vamos revê-los mais adiante. Eu expliquei com um pouquinho mais de profundidade, mas lá na frente a gente vai fazer uma nova revisão sobre eles. Eles são importantes para a gente poder entender algumas coisas, tá? Então, vamos seguir aqui. Vamos seguir aqui. E olha só, esse aqui é o gerenciamento do numerário. Eu coloquei essa historinha aqui apenas para vocês entenderem aqui como é que é a participação do Banco Central e do Banco do Brasil, né, envolvendo todo esse ciclo de recolhimento da moeda. Isso não cai em prova, mas é interessante para vocês entenderem como é que funciona, né? Então, você tem ali, por exemplo, os bancos. Por exemplo, vou pegar o exemplo do banco de vocês, que é o Bradesco, né? O Bradesco, ele pega lá aquele dinheiro depreciado, sujo, suado, que o cara tira debaixo do sovaco, todo leproso, aquele dinheiro, né? Aí que você pega com o maior nojo lá no caixa, né? Bota dentro da gaveta, depois você tem que esterilizar a mão até com desinfetante para ver se você não pega nenhuma lepra, né? Aí você, esse dinheiro que está, a gente chama de dinheiro depreciado, ele vai ser recolhido para o Banco do Brasil e o Banco do Brasil vai fazer uma troca. Ele vai pegar esse dinheiro depreciado, passar para instituições dinheiro novo, e esse dinheiro depreciado vai ser recolhido para o Banco Central, onde vai ver a destruição deles em impressão de novas moedas. Tá? Então, esse é o ciclo, né, que a gente tem de controle, né, do ciclo do numerário, que também, né, deixa de ser aí nossos sistemas de compensação, não deixa de ser aí o controle da... Esqueci a palavra, mas está bem aqui, deixa eu voltar aqui. Não deixa de ser isso aqui, serviços de meio circulante, tá? Então, também é um meio circulante esse controle da moeda, tá? É meio nojento, mas é a vida do bancário, né? Me lembro que meus dedos saíam pretos quando eu trabalhava no banco, contando dinheiro em caixa. Nojo. Eu saía que eu não tinha coragem nem de usar o banheiro do banco, só depois que eu chegasse em casa esterilizava bem a mão. Meu amigo. Vai lá. Receber recolhimentos compulsórios, tá? É uma ideia, a Juliana está rindo aí porque ela já deve ter passado por isso, né? Receber recolhimento compulsório. Realizar operações de redesconto, empréstimos, instituições financeiras e bancárias, tá? Ou seja, os bancos podem pedir dinheiro do tio Bacen aqui, tá? Outra coisa que pode acontecer aqui, ó, exercer o controle de crédito, é uma função do Banco Central. Como é que o Banco Central exerce o controle do crédito? É simples, ele pode aumentar a taxa de juros. Na hora que ele aumenta a taxa de juros, reduz o crédito. Ele pode, para ele estimular o crédito, o que ele faz? Ele reduz a taxa de juros. Na hora que ele reduz a taxa de juros, aumenta o crédito. Tá? Então, essa seria uma teoria, uma forma bem simples de controle, né? E ele vai ser o depositário das reservas de ouro e moeda estrangeira. Então, tudo que o governo tiver de ouro e moeda estrangeira vai ser depositado no Banco Central, tá? Para vocês terem uma ideia, né, pegando aí aspectos, né, internacionais do que está acontecendo agora, a Rússia ela só começou essa treta com a Ucrânia depois que ela acumulou trilhões de dólares no cofre, né, e bilhões de dólares em barra de ouro. Então ela tem dinheiro aí para manter essa guerra por muito tempo, entendeu? Eles não estão nem preocupados com essas sanções econômicas que estão sendo feitas sobre o país, que eles estão com muito dinheiro em caixa, muito dinheiro. Então, vai demorar muito para eles sentirem alguma coisa. Tá? Então, olha lá. Vamos... Preparados para a guerra. Né? Eles foram preparados para a guerra mesmo. Tá? Agora, eu vi uma cena triste hoje de um garotinho que perdeu o pai e a mãe, estava atravessando sozinho na fronteira. Acho que o garoto devia ter o tamanho do meu filho. 1 ano e alguma coisa. Sozinho, chorando. É complicado. Né? Então, vamos lá. Nem assisto mais porque eu não gosto, não. Eu começo a chorar. Não gosto de assistir. Eu tenho que assistir. Infelizmente, eu tenho uma irmã teimosa que está morando ali do lado. Já falei para ela que a Rússia está com um plano de expansão territorial, vai dominar a Europa, metade da Europa a Rússia vai levar. Ela mora lá na Suécia e ela não está, sei lá, quando a pessoa atinge um nível de doutorado, é engraçado, né? As pessoas quando atingem nível de doutorado, elas parecem mulas. Você pode falar o que você quiser, entra pelo um ouvido, sai pelo outro. Elas são oniscientes, elas estão todas poderosas, elas não ouvem nada. Aí eu disse para essa mula jumenta, né, que se fosse eu que estivesse no lugar dela, eu não iria pagar para ver. Eu já tinha saído fora da Suécia há muito tempo.
ainda mais que ela e o marido podem trabalhar em qualquer lugar do mundo, né? Porque o emprego deles é remoto. Então, não tem necessidade de ficar lá se aventurando, tendo um míssil passando por cima do chifre. Mas tudo bem, né? O pessoal é foda. Então, vamos lá. Exercer a fiscalização das instituições financeiras e aplicar penalidades previstas. Então, aqui, ó, perguntarem na prova de vocês qual é uma fonte de receita que o Banco Central tem. Está aqui, ó, o Banco Central tem uma fonte de receita, ele pode aplicar penalidades às instituições financeiras. Ou seja, se uma instituição financeira não seguir as normas do Conselho Monetário Nacional e não seguir o que o Banco Central determina, ela vai ser penalizada. Nós vamos estudar uma penalização financeira que está relacionada à lavagem de dinheiro. Nós vamos estudar aí no módulo 2, tá? Conceder autorização a instituições financeiras, tá? Então, aqui é o seguinte, toda e qualquer instituição financeira que atue no Brasil, ela precisa de autorização do Banco Central, tá? Uma coisinha, Stephanie, que o professor fala, inclusive eu falei, né? Para vocês que são alunos, né, lá no CPA 10, né, eu falei para vocês, olha, Banco Central fiscaliza bancos, né? CVM fiscaliza corretoras e bolsas, né? Eu falei isso aí em algum momento para vocês, né? Aqui no CPA 20, como o estudo é mais profundo, a gente vai entender uma outra lógica. Qual? O Banco Central ele autoriza o funcionamento de bancos, corretoras, distribuidoras, fundos de investimentos, sociedades de crédito imobiliário, sociedades financeiras, clearing houses e outras. Né? Agência de fomento, né? Então, toda essa turma, casa de câmbio, então, toda essa turma, o Banco Central vai autorizar o funcionamento. Tá? Só que ele vai atuar com a fiscalização direta apenas de algumas. Né? A CVM atua com a fiscalização direta das corretoras, das distribuidoras, dos fundos de investimentos e da Bolsa de Valores. Então, olha só, quando cai na prova de vocês, né? Quem fiscaliza uma corretora de investimentos, né? Se a questão de vocês estiver lá, a letra A, Bacen, letra B, CVM, letra C, SUSEP, tiver uma alternativa, tiver apenas um ente, vocês vão marcar CVM, tá? Agora, se a questão de vocês lá na prova tiver assim, quem é que fiscaliza e autoriza o funcionamento, né, de uma corretora de valores, e a questão vem assim, letra A, Bacen e CVM, letra B, Bacen e Conselho Monetário Nacional. É óbvio que vocês vão marcar as duas, né, Bacen e CVM. Então, atentem para isso, tá? Então, assim, a CVM e o Banco Central, eles fazem um trabalho conjunto de fiscalização das instituições que atuam no mercado de capitais, tá? Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo para vocês. Banco que vocês trabalham, o Bradesco, é um banco múltiplo, tá? Ele pode vender ações na Bolsa de Valores, o Bradesco, direto? Não, só quem pode vender é a corretora. O Bradesco tem uma corretora? Tem a Água, né? Mas olha só, o Bradesco ele negocia algum título de valor mobiliário para o seu cliente? Tem algum título que ele pode oferecer para o seu cliente? Pensa aí, ele oferece algum título de valor mobiliário para o seu cliente? Oferece. O que o Bradesco pode oferecer para o seu cliente? Debêntures, CRI, CRA e fundos de investimento. Então, quando o Bradesco oferece para o cliente fundos de investimento, CRI, CRA e debêntures, é óbvio que o Bradesco vai ser fiscalizado também pela CVM, porque ele está trabalhando com títulos de valores imobiliários. Quando o Bradesco ele opera empréstimo, né, operações de empréstimo, CDB, LCI, LCA, ou então ele está fazendo ali operações compromissadas, quem vai fiscalizar ele é o Banco Central. Tá? Quando o Bradesco trabalha com previdência, seguros, né? Quando está o gerente lá fazendo seguro e previdência para o seu cliente, quem é que vai fiscalizar o Bradesco nessa operação de seguro e previdência? A SUSEP. Então, por exemplo, o mesmo banco que vocês trabalham pode ser fiscalizado por 3 órgãos diferentes, entendeu? Então, vai receber 3 auditorias diferentes por ano. Bacen, CVM e SUSEP, exemplo, tá? Então, o contexto aqui no CPA 20 muda um pouco mais, que a gente tem mais esse trabalho conjunto entre as instituições, tá? Então, só para frisar aí. Olha só uma outra coisa que o Banco Central pode fazer. O Banco Central ele pode aqui entender-se, né, em nome do governo brasileiro com instituições financeiras estrangeiras e internacionais. Então, o que que acontece? Qualquer recurso que saia do Brasil, qualquer recurso que entre no Brasil tem que passar pelo Banco Central. Se a Petrobras quiser negociar uma debênture no mercado internacional, tem que estar registrada no Bacen.
Se uma empresa internacional quer trazer recursos aqui para o Brasil, tem que passar pelo Bacen. Se o governo brasileiro quer negociar títulos no mercado internacional, vai ter que se passar pelo Banco Central. Então, o Banco Central ele vai representar o país nas suas operações, tá? No mercado internacional, com instituições financeiras, tá? Ele vai regular a execução de serviços de compensação de cheque, TOC, TED, essas coisas tudinho, que são as CIPs, Câmaras de Compensação, e ele vai exercer permanente vigilância nos mercados financeiros. O que seria isso? Se tiver alguma instituição atuando no Brasil, oferecendo crédito, oferecendo dinheiro para as pessoas, essa instituição não é fiscalizada pelo Bacen, não pediu autorização pelo Bacen, o Bacen pode multá-la. E pode, inclusive, como há vários tratados internacionais em que o Brasil participa, o Banco Central pode ir até esse país, que pode ser um país que é signatário desse contrato, e solicitar que essa instituição receba uma punição lá, ou o Banco Central pedir, né, através das instituições do lar, né, uma punição, né? Isso aconteceu com várias pirâmides financeiras aqui que foram instaladas no Brasil, né? Só que o governo atua muito devagar para isso. Fala, Stephanie. Nada não, é minha tia que tá me ligando aqui. Ah, tá, eu pensava que era tu que ia falar que acendeu ali o microfone. Não, Tá, ela tá beleza. me ligando aqui desesperada. Jesus. Então, olha lá, vamos lá. Operações financeiras e outras operações de recursos também constituem receita do Banco Central. Então, o Banco Central ele pode aplicar seus recursos no mercado. O Banco Central ele ganha muito dinheiro com isso aqui, ó, operações de câmbio. O Banco Central ele ganha dinheiro aqui fazendo operações, né, que a gente chama de swap cambial, vendendo dólar, trocando contrato. Então, ele faz aqui a venda do dólar, que a gente chama de spot, tá? A venda à vista do dólar e faz o swap, né, o swap cambial, tá? Então, são uma das atuações que o Banco Central faz, né? E ele também, ó, ele pode ganhar Peraí, deixa eu anotar isso aí. Peraí, rapidinho. Tudo bem, tranquilo. Quer que eu repita? Quero, por favor. Então, vamos lá. Como é que o Banco Central pode ganhar dinheiro? Né? O Banco Central ele pode ganhar dinheiro e constituir suas receitas da seguinte forma. Ele pode, aqui no primeiro exemplo, ele pode fazer operações financeiras. O que são essas operações financeiras? Ele pode pegar o dinheiro dele, aplicar em título público federal, ele pode aplicar no CDB, ele pode comprar ações de empresas SA, ele pode comprar, fazer operações no mercado de capitais, ele pode fazer o que ele quiser. Mas o que ele mais ganha dinheiro é fazendo operações com contratos futuros, principalmente em câmbio, dólar, né? Onde ele fica comprando e vendendo dólar, ou ele pode negociar metais, que é o ouro, onde ele fica comprando e vendendo ouro, né? Quando ele trabalha esse dólar, né, em espécie, a gente chama de spot, que ele faz uma operação em spot, que ele está negociando dólar em espécie. E quando ele trabalha vendendo esse dólar através de contratos futuros, a gente chama de swap, que seria a troca dos contratos, tá? Então, essa é uma situação que faz o Banco Central pegar dinheiro. Outra coisa que faz ele pegar dinheiro, Paulo, ele pode pegar dinheiro através de multas e juros e moras. O que significa isso? As instituições financeiras, para atuarem no Brasil, pagam uma taxa de fiscalização para o Banco Central, como se fosse uma espécie de taxa de sindicato. Paga para o Banco Central para poder atuar, né? E também, né, quando essas instituições não obedecem ao Banco Central, elas são multadas. E aí, quando são multadas, o Banco Central vai lá e fiscaliza elas, tá? Então, essa é uma das formas que o Banco Central faz, né? Tá? Então, essas são as formas que o Banco Central faz para fiscalizar, né, a atuação no mercado. Multas, tá? Então, isso é bem complicado, tá? Ó, terminamos aqui o Banco Central, mas antes de passar para a CVM, eu vou ter uma observação com vocês. Quais, né? O Banco Central, existe uma coisa que vai cair na prova de vocês, que ele não tem autonomia. Existe uma coisa que vai cair na prova das senhoritas, que o Banco Central não tem autonomia, e eu quero que vocês não esqueçam isso, tá? Escrevam aí. O Banco Central não tem autonomia para aprovar o seu orçamento. O Banco Central ele não tem autonomia para aprovar o seu orçamento. Aonde está escrito isso? Lei 4595 de 1964, 31 de 12 de 1964.
Ou seja, o Banco Como Central... funciona isso? Ah, tá, já vai explicar. O orçamento seria mais ou menos assim, Stephanie. O Banco Central ele tem um centro de custos, como se fosse uma empresa normal. Então, ele vai estimar quanto que ele vai gastar no exercício, no próximo exercício. Então, por exemplo, vamos supor que o Banco Central, esse ano de 2022, ele disse que ele vai gastar R$ 1 bilhão. Então, nesse 1 bilhão, ele previu salários, ele previu reforma de prédio, ele previu se vai fazer concurso público, vai colocar novos servidores, ele previu viagem, previu um monte de coisa, entendeu? Então, para ele gastar esse 1 bilhão, ele vai entregar todo esse orçamento dos possíveis gastos e vai entregar para o Conselho Monetário Nacional. E o Conselho Monetário Nacional que vai aprovar. Se o Conselho aprovar, o Banco Central pode fazer. Se ele não aprovar, o Banco Central não faz. Ele vai ter que fazer um reajuste nos seus gastos. Então, o Banco Central ele não tem autonomia para os seus gastos, para o seu orçamento. O orçamento tem que ser aprovado pelo Conselho Monetário Nacional. Tá? Além do mais, o Banco Central ele é uma autarquia vinculada ao Ministério da Economia, então ele tem que ter o seu orçamento aprovado, não tem jeito. Tá? Tranquilos? Ok. Sim. Beleza. Então, vou fazer o seguinte. Primeiro dia de aula, né? Depois de um final de semana preguiçoso, que todo mundo teve, inclusive eu, carnaval, né? Eu vou liberar vocês hoje esse horário, tá? Amanhã, normal, até as 21. Então, se prepare que amanhã eu vou massacrar o tico e o teco de vocês. Então, amanhã a gente vai começar aqui com a CVM, tá? Eu quero terminar essa parte de CVM, SUSEP, essas coisas tudinho, tá? No máximo até amanhã, né? Aí, na quarta-feira, eu já quero começar falar matar o que falta do módulo 1 e começar o módulo 2, tá? Tranquilo? E aí eu vou pedir, Stephanie, de você o seu e-mail para a gente, porque essas aulas eu vou deixar gravado no YouTube e vocês só acessam com o e-mail que eu cadastrar lá. Beleza, eu vou passar pelo WhatsApp agora. Tá, beleza. Então eu agradeço a participação das duas, espero vocês amanhã às 19 horas e amanhã eu vou pegar um pouquinho mais pesado. Beleza. Boa noite, Boa noite pessoal. para vocês. Bom Um abraço. descanso. Boa noite. Boa noite.